De um lado do ringue, vestido azul, vermelhos, sombrios, temos o deus alienígena, o Superman que carrega o peso do mundo nos ombros, o polêmico e intenso Homem de Aço de Zack Snyder. Do outro lado, cores vibrantes, um sorriso no rosto, temos o vizinho amigável de Smallville, o farol da esperança que a galera pediu, o novato sensação Superman do James Gunn. 2 filmes, 2 visões, um só trono. Quem é o verdadeiro e definitivo campeão do azulão nos cinemas modernos? A gente sabe que essa treta divide a internet, então hoje vamos botar os dois pra brigar de verdade em 5 rounds sem passar pano. Então pega a pipoca que o pau vai comer. Uma foi a história, homem. Nerdolaço. Seu veredito da cultura pop. Round 1. A visão do diretor. A cabeça por trás de tudo. De um lado, a doutrina Snyder, realista, sombrio, perguntando: e se ele caísse no nosso mundo? A fanservice dele era sutil, um sussurro, né? A logo da Wayne Enterprise ali, a cápsula aberta da Supergirl, eram sementes, promessa de um futuro sombrio que nunca concretizou totalmente, né? Outro lado, o manifesto do James Gunn, né? Uma carta de amor aos quadrinhos. Gunn não sussurra, ele grita, a fanservice dele é construção de mundo imediata, né? Ele joga na nossa cara o Big Bad Bug, da Authority, menções à tropa dos Lanterna Verde, ele não está prometendo o universo. Ele está entregando um de bandeja já montado e funcionando desde a primeira cena, né? Então, o veredito desse round, a semente do Snyder, era intrigante, mas a abordagem do Gunn é mais confiante e satisfatória, né? Ele aprendeu a lição com o antecessor. O universo compartilhado precisa parecer vivo e interconectado desde o início. Então, vencedor desse round, Superman do James Gunn. Entendeu? Vitória pela construção de mundo proativa, né? 1-0. Segundo round, o homem por trás do S. Quem veste melhor uniforme, né? Duelo dos atores. Henry Cavill versus David Corey Sweat. Superman do Cavill é uma força da natureza, é um deus solitário, definido pelo fardo dos seus poderes. A gente sente o peso, a dor, aquele grito dele depois de quebrar o pescoço do Zod, né? Arrepia até hoje. Ele é um homem de aço, não só no nome, na alma, né? Já David Corey Sweat é o oposto. Ele é o calor humano em pessoa. A crítica é unânime e diz que ele é o primeiro desde o Christopher Reeve a acertar a nerdice adorável do Clark Kent. O Superman dele não é um disfarce, é uma extensão da bondade. Ele faz a gente acreditar que ser bom é ser super poderoso. E o veredito do round, Cavill é imponente, sem dúvida, mas o grande trunfo do Superman sempre foi a sua humanidade. Corey Sweat não só entregou um Superman incrível, como nos deu de volta um Clark Kent pelo qual a gente torce. Essa dualidade é a alma do personagem, correto? Então o vencedor desse round, Superman do James Gunn de novo. Vitória por humanidade e dualidade. Então 2-0 Gunn em cima do Snyder. Round 3, a tropa de elite. Terceiro round, nenhum herói é uma ilha, correto? Então vamos falar da galera que joga junto, Lois Lane e os vilões. Aqui, o Homem de Aço joga pesado, né? Você tem 2 países icônicos moldados, né? Ou moldando o herói. O Jor-El do Russell Crowe, o pai kryptoniano ali, aposta na humanidade com um discurso que arrepia. E o Jonathan Kent do Kevin Costner, o pai terreno, o pai terrestre, né? Que tema a humanidade e nos deu uma das cenas mais controversas e dramáticas do gênero super-herói. Esse conflito filosófico dos pais é o coração do dilema do Clark, né? Soma isso ao Zod aterrorizante do Michael Shannon e você tem um pilar dramático giga. Do outro lado, Superman aposta na amplitude e na química. A Lois Lane da Rachel Brosnahan é uma parceira elétrica. O Lex Luthor do Nicholas Hoult é elogiado realmente, né, como a melhor versão do vilão. E não para por aí. James Gunn prova que Metrópolis, com a Perry Wright do Wendell Pierce, já nos apresenta de cara a Mulher Gavião, o Senhor Incrível, Lanterna Verde do Guy Gardner, que é excelente, e fez o mundo parecer um gibi vivo, criando a sensação de um mundo que pulsa com vida. E o veredito desse round, Zod é um dos melhores vilões do cinema, de herói. Ponto. Mas quando a gente olha o pacote completo, Lois, Lex e toda a galera do Planeta Diário, o universo do Gunn parece mais vivo, mais pulsante. A dinâmica entre os personagens é o coração do filme. Então o vencedor desse round, James Gunn de novo. Vitória pela química e o desenvolvimento do elenco. 3-0 pro James Gunn em cima do Snyder, hein? Round 4.
a vibe do rolê, estilo, trilha sonora, né? Background da parada. Quarto round, como o filme sente, ou como você sente o filme. É a hora do estilo, da cor e do som. Homem de Aço é um espetáculo sensorial, né? Paleta de cores desaturada, cinzenta, granulada. É a destruição de Metrópolis, é filmada como um filme de desastre, te deixa chocado. A trilha sonora, meu amigo, ali a gente tem Hans Zimmer, que jogou a fanfarra clássica no lixo e criou um tema pulsante, épico, trovejante, que define uma geração. É ou não é? É um nocaute sonoro. Super Medogun é uma explosão de cores, é um gibi que ganhou vida, vibrante, brilhante, meio otimista. Uma trilha sonora, né, do John Murphy, que é mais clássica, heróica, né, mistura de temas épicos com música pop, o que deixa tudo mais moderno, correto? Mais contemporâneo, como eles gostam de dizer, né? E o veredito round, o visual do Gunn é um ar fresco, correto? Mas a gente precisa ser justo. A combinação estética documental do Snyder com a trilha sonora revolucionária do Zimmer criou uma parada única, uma identidade visual auditiva que marcou uma época, pro bem ou pro mal, não tem jeito. É uma assinatura autoral inegável. Então, vencedor desse round, Homem de Aço, do Zack Snyder. Vitória pelo impacto audiovisual e a trilha sonora que marca, né? Por isso que eu mencionei aqui. Então tá 3-1. Quinto round, o Tribunal da Opinião Pública. Que adianta ser bom no papel se não agradar a galera? Então vamos para o veredito da crítica e do público. Homem de Aço chegou e dividiu geral. Metacritic ficou com uma nota ok de 5,5, achando os críticos ao meio. O público se dividiu ainda mais. Tem uma base de fãs aí fervorosa, né, que defende o filme com unhas e dentes, mas muitos saiu do cinema meio incomodados com a destruição e o tom meio pesado para um herói que a gente sabe que é meio colorido, né? Fez grana? Fez, né? Mais de 670 milhões de dólares, um começo sólido, mas que criou uma fundação instável para tudo que veio depois, infelizmente. Já o Superman do Gunn chegou chutando a porta, abraçando a galera. Foi bastante aí aclamado, né, por geral, no 68 no Metacritic, pelo menos por enquanto, certificado de tomate fresco no Rotten Tomatoes do público, e deram uma nota a menos no Cinema Score, com 93% de aprovação. A bilheteria de estreia já foi um estouro, mostrando que o povo estava com sede de esperança. O filme foi tão positivo que até aumentou a busca por doações de cachorros por causa do clipe. Veredito do round, então. Não tem como argumentar contra os números. Um filme criou uma divisão que dura até hoje. Outro está criando um consenso, unindo a crítica e o público, um abraço coletivo. Então, isso não é só uma vitória, é um mandamento, né? Então, o vencedor desse round, Superman do James Gunn. Vitória por aclamação, consenso. Então, 4-1 ganho em cima do Snyder. Campeão da análise. A luta acabou. O vencedor do nosso duelo, por placar esmagador de 4-1, é o Superman do James Gunn. Mas calma, você que é Team Snyder, não xinga a minha mãe. A questão não é o Homem de Aço seja um filme ruim. Muito pelo contrário, para mim é top 3, 4, top 5 melhores filmes de super-heróis, né, num todo. Tá ali. Ele foi um teste de estresse necessário. Snyder perguntou se a ideia de esperança do Superman aguentaria o tranco no nosso mundo cínico, né? Foi uma abordagem corajosa, para muitos fascinante. Para mim, por exemplo, mas ele não consegue superar isso aqui com a essência do Superman. Mas o tempo passou, o público cansou de tanto cinismo. Superman do Gunn não vence por ser melhor, mas por ser o fim certo para agora. Ele entendeu que a maior força do Superman não é o poder de destruir prédios, mas de inspirar pessoas. É para isso que o personagem foi criado. Ele mostra pra gente que a bondade e a esperança não são fraquezas, são verdadeiros superpoderes. Snyder nos deu um Deus que a gente tem anos devolveu um amigo que precisava. Então, né? Mas essa é a minha resenha, a verdade. O Superman gigante, Superman suficiente para ter várias versões. E agora a gente quer saber de você, na sua opinião, quem ganha essa luta? Qual é o seu placar? Você é Team Snyder e curte o Deus pés no chão? Ou você é Team Gunn, prefere o herói? Gente, deixe seu comentário aqui abaixo. Monta o seu pódio, defende seu vídeo. Chama esse aqui um bom debate sobre o Homem de Aço da internet. Bem, qual é o melhor? Se inscreva no canal para mais duelos como